Irmãos, bom dia a todos. Nós vamos iniciar nessa manhã a nossa escola bíblica dominical online. Então, desde já eu quero convidar os irmãos a se aproximarem conosco desse momento, tomando as suas Bíblias em mãos. Eu sempre enfatizo isso quando eu vou tanto pregar como também ensinar, que nós devemos sempre ter a Escritura em nossas mãos, porque dela é que nós vamos extrair tudo aquilo que nós iremos falar durante o período da nossa mensagem, o período de ensino do nosso Senhor. Então, tome a sua Bíblia, se possível. Nós vamos continuar, meus irmãos, o estudo que nós temos feito aqui pelos domingos de manhã, no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 5, aquilo que nós temos compreendido do ensino do Senhor naquele famoso sermão da montanha, ou sermão do monte, também como também muitas vezes é conhecido e chamado aquele trecho da Escritura que diz respeito às bem-aventuranças que o Senhor Jesus ele ensina aos seus discípulos. Hoje nós vamos então compreender mais uma dessas bem-aventuranças. Restam apenas uma, nós estamos hoje na 7ª das bem-aventuranças, e se Deus assim permitir, próximo domingo, então, nós iremos concluir, então, essa série de estudos nesse trecho do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Por isso eu quero convidá-los a irem comigo ao texto, Evangelho de Mateus, capítulo, então, de número 5. Versículo de número 1 até o versículo de número 9. O versículo 9 será para nós, então, o texto a ser estudado. Mas, como sempre, eu faço a leitura do contexto maior aqui, do contexto mais amplo, não somente para nós nos recordarmos daquilo que nós já estudamos, dos versículos já estudados, mas que também para que possamos gravá-los. É importantíssimo a repetição, era um método muito comum para o hebreu, que hoje ainda nós mantemos justamente pela importância, né, da repetição, para que a palavra esteja em nossa mente, em nosso coração, para que nós a gravemos. Mas antes de tudo, né, você pode deixar o texto aberto, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 9. Nós vamos orar, nós vamos pedir neste momento a graça do nosso Deus, a sua misericórdia, para que nós possamos então compreender a sua palavra. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Pai, nesta manhã. Nós estamos com a tua palavra aberta, nós cremos que ela é a verdade absoluta, Senhor, para as nossas vidas, e mais do que tudo, nós queremos ser instruídos por meio dela. Nós te louvamos, Senhor, também pela tua bondade, Senhor, durante esta semana para com as nossas vidas. Ó Deus, por percebermos em todas as coisas o quanto o Senhor tem sido bondoso, o quanto o Senhor tem sido gracioso com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos tem dado saúde, o Senhor tem nos dado vigor para podermos continuar os nossos trabalhos, retomarmos, Senhor, os nossos trabalhos, o nosso serviço, não somente o serviço ao Senhor, mas também, ó Pai, todas as atividades seculares, ó Pai, que os nossos irmãos estão podendo voltar e realizar novamente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, ó Pai, por saber que em todas as coisas o Senhor está conosco, o Senhor nos guia, o Senhor nos auxilia, Pai. Por isso nós te agradecemos acima de tudo, Senhor. E mais do que tudo queremos render a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, ainda que não estando presente neste momento em nossos templos, algumas igrejas já tiveram o seu retorno, a nossa terá nesta semana também, e agradecemos ao Senhor por isso. Mas juntos nessa oportunidade, ó Pai, pelo Facebook, pelas vias, ó Pai, online, aonde este vídeo pode chegar, eu peço a Ti para que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, que o Senhor os fortaleça e que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós pedimos, ó Pai, que em todas estas coisas o Senhor nos auxilie, o Senhor fale aos nossos corações e que tudo, ó Pai, seja feito para a honra, para o louvor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos para o texto então? Mateus capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim:
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse então será para nós, meus irmãos, o versículo a ser estudado nesta manhã, e como todos os outros já vistos, este também começa com a mesma expressão, tem a mesma expressão inicial que marca para nós então o que é este sermão do Senhor Jesus, o sermão das bem-aventuranças. Lembre-se de que a temática central pela qual nós estamos trabalhando aqui usando esse texto, tem em vista nos mostrar o caminho para a verdadeira felicidade, o verdadeiro caminho para uma completude de bênçãos da parte do Senhor para os seus discípulos. É nessa temática que nós temos trabalhado e visto todas essas palavras instrutivas que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. E hoje a promessa de felicidade eterna é para aqueles que são pacificadores. É assim que o Senhor, ele instrui os seus discípulos, os chama a se tornarem pacificadores em um mundo onde nós experimentamos guerra. E falar, meus irmãos, sobre esta bem-aventurança nesses dias, ela é muito própria para todos nós. Porque, sem dúvida, nesses últimos dias, neste período que nós temos vivido, talvez nunca em 100 anos, se assim eu posso dizer, nós vivenciamos um momento tão turbulento como é o momento em que nós estamos vivenciando nestes últimos dias. Nós temos ouvido muito falar acerca de conflitos, no que diz respeito a essa turbulência mundial que o mundo está sofrendo por causa desta pandemia. Este momento pontual que nós estamos presenciando mostra a todos nós a desarmonia em que esse mundo se encontra, em que esse mundo vive. Nós presenciamos rumores de guerras, né? Nós ouvimos muito nesses últimos dias, ouvimos falar a respeito de conflitos entre nações. Essas coisas são muito próximas a nós, o que mostram certamente o grande problema em que vivemos neste mundo, um mundo em total desarmonia, um mundo em rebelião, não somente contra Deus, mas um mundo também em rebelião entre os homens. Essa desarmonia ela atingiu todos os níveis deste mundo, seja eles na sua relação horizontal para com os homens nas suas relações, mas também de forma vertical, porque os homens se rebelaram contra Deus, eles experimentam do fruto do pecado em todas as suas motivações, o que torna esse mundo um lugar difícil de ser habitado. Então, acima de tudo, nós estamos diante desta necessidade, da necessidade da paz em um mundo em que experimenta o caos. E é claro que nós estamos falando, primeiramente, de uma desarmonia que o mundo vive de uma forma generalizada. Talvez um capítulo da Escritura que nos mostra essa clareza dessa desarmonia que o mundo vive, seja sem dúvida o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre 3 gemidos que acontecem no mundo. O primeiro deles diz respeito à criação que sofre e geme por causa das angústias que ela ainda suporta, por causa de um mundo em desarmonia. É lá que Paulo diz que a criação, ela sofre, ela geme, ela aguarda, ela anela, porque o mundo experimenta ainda os tormentos do pecado. Paulo coloca isso de uma forma muito clara lá no capítulo 8
da carta aos Romanos. E ele fala que não somente a criação, né, como seres inanimados também, né, os próprios planetas, o próprio cosmos sofre esse momento turbulento de um mundo em pecado, mas ele diz também que nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção, a libertação desse mundo corruptível, dessa situação de corrupção. E por último, Paulo diz, né, ele faz ali a mesma alusão a um gemido que parte também do próprio Espírito que intercede em nós. Lá no versículo 26, do capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo faz menção ao Espírito Santo que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser expressos por palavras humanas. Então, essa é a situação, né? Esse é o modo de Paulo nos mostrar como o mundo se encontra, um mundo em desarmonia. E nós acabamos percebendo, meus irmãos, que nós não vivenciamos somente uma desarmonia em um âmbito geral, mas há também uma desarmonia próxima a todos nós, que todos nós também experimentamos. Nós percebemos que muitas vezes há famílias que vivem em guerra, que experimentam uma tormenta dentro dos seus lares por causa de uma desarmonia proporcional vinda do próprio pecado que está no coração humano. Nós percebemos que nós temos uma desarmonia também nas nossas relações pessoais, nós sofremos essa desarmonia social. Por isso, nós chegamos a uma conclusão natural. Esse mundo, ele carece de paz. Nós vivemos em um mundo em conflito. É por isso que Jesus, então, se volta para os seus discípulos e os convida a serem pacificadores. Porque estes discípulos são aqueles que experimentaram em seus corações a regeneração, a obra da regeneração de Deus em seus corações de forma interna, pela proclamação do evangelho da paz. É assim que nós vamos encontrar em muitos momentos o próprio apóstolo Paulo definindo o evangelho como sendo o evangelho da paz, o evangelho que conduz os homens à paz e à harmonia. Então, estes mesmos que foram alcançados por esse evangelho da paz, são os mesmos aqui que são chamados por Jesus a serem proclamadores da paz, pacificadores em um mundo que está em guerra. De forma muito semelhante, como eu já fiz menção, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, lá no seu capítulo de número 14, Paulo está dando várias instruções ali sobre a relação interpessoal, né, a relação pessoal dos crentes para com os irmãos da igreja, bem como também na relação para com os ímpios, para com aquelas pessoas que se encontram conosco neste mundo. Paulo diz lá no versículo 19 do capítulo 14 da carta aos Romanos, que nós, que transformados pela graça fomos, seguimos as coisas da paz, as coisas concernentes à paz. Mais propriamente, Paulo está dizendo assim, nós seguimos e estamos promovendo as coisas da paz. E as coisas também que edificam, que trazem edificação para os homens. Por detrás, né, como pano de fundo da instrução de Paulo, certamente Paulo estava pensando naquilo que o Senhor Jesus estava instruindo os seus próprios discípulos aqui nesse Sermão do Monte, os convidando a serem pacificadores, a serem proclamadores da paz. Então esse é um assunto muito importante, meus irmãos, que envolve o caráter do cristão. Envolve atributos que são próximos, que são concernentes àqueles que são discípulos de Cristo Jesus. Falar sobre esta paz que deve ser proclamada e anunciada no mundo por meio do Evangelho é muito importante. Por que eu falo uma paz proclamada por meio do Evangelho, que deve ser divulgada por meio dos discípulos? Porque lembremos-nos aqui, meus irmãos, que todas essas instruções dadas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos são instruções de caráter espiritual, de cunho espiritual. Nós já vimos pelo menos seis delas anteriormente aqui,
onde nós percebemos que estas instruções do Senhor Jesus dizem respeito a conceitos espirituais. Tristeza consigo mesmo, de tal forma que nós choramos por nós e pelo mundo. Nós somos chamados a uma vida de mansidão, segundo o versículo de número 5, lembrados somos de que temos uma promessa de herdarmos uma terra, onde nesta terra não haverá mais conflitos. Assim são caracterizados os discípulos de Jesus, como mansos, como pacificadores, como pessoas que têm anelo pelas coisas certas, por fome, por sede, por justiça, pela justiça celeste, pela ordem de todas as coisas. Vocês percebem como os assuntos aqui eles são interligados uns aos outros? Então, não diferentemente das demais bem-aventuranças, o Senhor Jesus também coloca aqui um conceito espiritual, uma paz espiritual que será proclamada por meio daqueles que foram eles mesmos alvos de uma paz interna em seus corações. Então, diante disto, meus irmãos, nós devemos, antes de tudo, qualificar o que é esta paz. Antes de falarmos o que é a paz bíblica, o que são, de fato, os pacificadores aqui descritos na Escritura, antes de tudo, nós precisamos compreender o que não é paz. Paz aqui, segundo o ensino de Jesus, que ele qualifica aqui como os pacificadores deste mundo, a paz aqui, ela não é a fuga, né, do confronto. Ela não é a ausência do confronto. Apaziguamento aqui, né, essa pacificação que o Senhor Jesus ele chama os seus discípulos, não é a paz a qualquer preço. Pelo contrário, a nossa paz, o custo da nossa paz, foi muito caro. O custo da nossa paz foi o alto preço que Cristo teve que pagar na cruz do Calvário. Então, paz não é simplesmente apaziguar, né, fazer vistas grossas às guerras, aos conflitos que existem no mundo. Nós não somos pacifistas, né, como o mundo assim qualifica, né? Nós não fazemos parte de organizações das Nações Unidas que tratam de acordo de paz mundial somente no que diz respeito a uma paz que envolve quesitos políticos, porque se lembre que nós não somos cidadãos deste mundo. No último domingo, por exemplo, quando nós falamos aqui na mensagem pelo domingo à noite, usando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 27, Paulo diz que nós devemos viver como cidadãos. Ele diz: portai-vos como cidadãos chamados segundo o Evangelho. Mas cidadãos de que pátria? Do Brasil? De uma outra cidadania terrena deste mundo? Não. Paulo está falando que nós somos chamados a vivermos como cidadão de uma pátria, de uma cidade celestial, aonde há uma harmonia, aonde há princípios que regem essa pátria celeste, aonde há toda uma ética coerente com esta cidade. Por isso nós pensamos nela. Nós não somos pacifistas desta forma, pacifistas políticos que se vinculam com ordens sociais deste mundo. Não, nós temos uma ética. O crente, os discípulos de Jesus Cristo, eles vivem pelo Evangelho. Eles vivem voltados, né? Vivem segundo os princípios que o próprio Evangelho os ensina. É por isso que esse ensino de Cristo ele é tão importante, para nós compreendermos os nossos deveres de forma correta. Mas então, paz, primeiramente, não significa essa paz a qualquer preço, esse apaziguamento a qualquer preço, ou seja, fazer vistas grossas ao mundo em guerra. Nós precisamos conflitar, combater as coisas certas, com as armas certas e da forma certa. Nós já veremos isso então. Por isso, a paz bíblica, ela pode ser definida, meus irmãos, como um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com os homens, com o próximo. Essa é a paz bíblica. A paz bíblica definida
nas páginas do Novo Testamento, esta paz que revela uma harmonia entre Deus para com os homens, bem como também dos homens para consigo mesmo, porque eles se encontram também em uma desarmonia interna, bem como também essa paz organizada por meio da mensagem do Evangelho, ela também reorganiza a nossa relação para com o nosso próximo, pois o maior dos mandamentos se resume em um só: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que o Evangelho da paz faz conosco. Ele reorganiza a nossa relação interpessoal, a nossa relação para com o próximo. É muito curioso, meus irmãos, e interessante nós percebermos que em muitas das cartas do apóstolo Paulo, Paulo usa esse termo, esta palavra paz, de forma inicial em suas cartas. Eu quero usar um exemplo que aparece lá na carta aos Efésios. Se possível, abra comigo rapidamente aí em sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Os versículos são versículos de número 1 e 2. Em muitas outras cartas, meus irmãos, Paulo usa a mesma fórmula de abertura. Paulo faz uma saudação de apresentação pessoal, antes de entrar no corpo epistolar, né, tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, no conteúdo da carta, Paulo ele usa aqui uma palavra de abertura que era muito comum nas cartas que já eram usadas nos seus dias, nas cartas seculares dos seus dias, onde Paulo se apresenta, ele dá uma saudação e ele resume, né, ele usa uma forma resumida do conteúdo daquilo que ele vai falar já no começo da carta. Efésios capítulo 1, versículo 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que no versículo 2, o apóstolo Paulo, dentro dessa saudação inicial da epístola aqui aos Efésios, é claro que Efésios, como eu tenho explicado, meus irmãos, é uma carta universal, tá? A primeira igreja que possivelmente recebeu esta carta foram os irmãos da cidade de Éfeso, da igreja que se encontrava na região de Éfeso. Mas essa era uma carta secular, ela deveria ser lida pelas demais igrejas que se encontravam na região da Acaia, na região da Grécia e naquelas demais circunvizinhanças ao redor de Éfeso também. E Paulo então manda esta saudação e ele usa também essa fórmula inicial, aonde ele usa duas expressões muito comuns na saudação natural, tanto entre cristãos como os cidadãos romanos. Por exemplo, Paulo usa a palavra graça, que era usada pelos romanos, bem como Paulo usa também a expressão paz, que era muito comum, era um termo usado pelos judeus, é o shalom, né, da língua hebraica, que traduzido aqui para nós como paz, né, na língua grega, é um termo também usado como uma forma referencial para saudar a igreja. Mas não é uma simples saudação, esse é o ponto. Paulo não usa essa fórmula inicial de saudar as igrejas simplesmente com a palavra paz, porque é um jargão cristão, né? Um jargão evangélico. É muito comum hoje, né, muitas pessoas usarem nessa saudação graça e paz, né? Graça e paz, meus irmãos. Muitas vezes nós começamos o nosso culto assim, nós saudamos as pessoas dessa forma, mas paz aqui usada por Paulo é um termo teológico, é um termo carregado de sentido e de instrução para a igreja, porque paz aqui na saudação que Paulo traz à igreja diz respeito a tudo aquilo que Deus fez para com a igreja, para salvar a igreja. Deus reconciliou consigo os homens por meio da cruz. Por trás dessa palavra está toda essa instrução de que Deus, por meio do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, ele trouxe novamente conciliação, ele reconciliou, ele reorganizou o homem consigo mesmo. Isso é o que significa aqui a palavra paz. É essa harmonia entre Deus e os homens. Não é uma simples saudação, então, não é um simples jargão evangélico,
mas é uma palavra de muito conteúdo teológico por trás dela que resume a nossa fé. Nós fomos apaziguados diante de Deus por meio da morte de Cristo. Isso resume para nós o conceito do que é a fé em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, nós encontramos paz, a paz interna, a paz de coração, de saber que nós somos salvos e estamos em Jesus Cristo. Por isso, em muitos outros momentos, meus irmãos, até mesmo propriamente aqui dentro desta carta que Paulo escreve aos Efésios, Paulo novamente vai fazer menção a essa paz. Por exemplo, lá no capítulo de número 2, versículo de número 14, Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, fazendo menção aqui a Cristo Jesus. Aí ele diz assim: o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui Paulo está explicando para aqueles irmãos da igreja de Éfeso, primeiramente, como também das demais igrejas, que por meio da obra reconciliadora de Cristo, por meio da obra da reconciliação, o Senhor ele uniu a igreja em um só povo, não mais judeus somente, mas juntamente com judeus, judeus e gentios, e uniu eles de tal forma que eles se tornaram um só homem, uma só igreja, uma igreja unificada por meio da paz, a paz que advém por meio da obra da cruz. Vocês percebem, então, o quão profundo é o ensino do apóstolo Paulo por trás do uso que ele faz dessa expressão paz. Esta paz que o Evangelho nos mostra, esta paz que o Evangelho nos convida, é a paz que os discípulos de Jesus são chamados também a proclamar. Nós anunciamos o evangelho da paz. Essa é uma promessa muito antiga lá no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 52. Ele diz que aqueles que anunciam o evangelho são os proclamadores da paz. Eles calçam os pés com as sandálias do evangelho para anunciar o evangelho da paz. Porque o primeiro que proclamou o evangelho que pacifica o mundo em guerras foi o próprio Senhor Jesus. Aonde que nós compreendemos essa linguagem de alguém que vai e proclama o evangelho em um mundo em guerras? Porque a igreja, bem como o cristão, sempre se vê em um mundo em guerras. É por isso que Paulo, por exemplo, voltando usando a linguagem paulina, ele usa muitas vezes a linguagem militar ao se referir como o crente deve se portar, como a igreja se porta em um mundo em guerra. Até um termo usado para se referir à igreja, nós falamos que a igreja é uma igreja militante. É uma igreja que ela está constantemente em conflito contra um mundo em desordem, contra um mundo em pecado, contra um mundo em desarmonia. O que pode ajustar esse mundo em desarmonia? O evangelho da paz. São os pacificadores, segundo o ensino de Jesus, que proclamam esse evangelho da paz. É por isso que, usando o texto em que Paulo faz referência a este evangelho da paz, Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ele faz menção a esse uso das armas corretas para combatermos, para conflitarmos com o mundo em guerra. Lá no capítulo 6, ainda da carta aos Efésios, a partir do versículo número 10, o apóstolo Paulo ele vai falar que nós, cristãos, devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos combater um mundo em pecado. E por detrás deste mundo, Paulo vai mostrar que há forças maiores. É ali que Paulo vai dizer, no versículo número 11 aí, do capítulo 6, da carta aos Efésios, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí Paulo vai descrever aqui toda a armadura de um soldado.
Se você se lembrar, Paulo escreve esta carta de um contexto de prisão. Era muito comum Paulo estar aprisionado a um soldado romano e perceber diante de Paulo, aliás, perdão, quando Paulo ele observava a figura do soldado romano ao seu lado, Paulo percebia todo o seu ornamento, como um soldado romano ele se comportava, qual era o seu ornamento no que diz respeito à armadura que ele usava para os seus combates. Parece que a mente de Paulo ela está sendo instruída por aquilo que ele mesmo conhecia das ordens militares, da ordo salutis dos seus dias. Aí Paulo usa aqui então essa expressão e essa figura para descrever o que é o bom soldado de Cristo, com vários elementos que compõem uma armadura. E lá no versículo de número 15, Paulo diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E é interessante que Paulo ele extrai esse versículo lá do capítulo de número 59, do livro do profeta Isaías. E quando nós lemos todo aquele capítulo 59 do livro do profeta Isaías, nós percebemos que a promessa lá diz respeito ao Messias. O Messias como um general de guerra, que se revestiu de justiça, usou toda esta armadura aqui, expressa por Paulo no capítulo 6 da carta aos Efésios, para demonstrar que ele viria para guerrear, para lutar contra forças que se degladiavam aqui neste mundo, ou seja, forças espirituais que conflitavam com os homens e faziam com que os homens também se conflitassem uns aos outros. E a descrição, é claro, meus irmãos, diz respeito ao Salvador, a Cristo. Ele foi o que primeiro usou essa roupagem espiritual para lutar contra estas hostes infernais, para trazer, para promover aos homens paz. Nós veremos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, eu já vou fazer menção a esse capítulo de número 2, porque depois a gente vai voltar lá para Lucas capítulo 2, mas antes nós vamos ver um ponto aqui em Efésios. Lá em Lucas capítulo 2, nós temos o momento histórico em que Deus envia o seu Filho ao mundo, o seu Filho como verbo encarnado. E é lá que nós vemos alguns pastores ali, nos pastos em Jerusalém, podendo observar uma grande milícia celestial, proclamando, cantando em alta voz, em um grande coro celeste, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Cristo veio para estabelecer a paz em um mundo em guerras. É lá que nós encontramos o Messias prometido como um general de guerra, vindo ao mundo para combater, para lutar contra um mundo que se encontrava debaixo de hostes infernais, tanto naquele período, como agora, ainda também o experimenta. E da mesma forma como Cristo se revestiu com essa armadura celeste, essa armadura espiritual para lutar contra um mundo em pecado, contra um mundo em rebelião, os cristãos também são chamados a se ornamentar com todo esse equipamento espiritual para também conflitar com o mundo que está em guerra, proclamando então a paz. Por isso Paulo diz, versículo 15, então de Efésios 6, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. É assim que nós lutamos nesse mundo. Nós não usamos armas, meus irmãos, para lutarmos, para conflitarmos nesse mundo, para trazermos a paz como pacificadores de Cristo. Pelo contrário, os pacificadores genuínos, aqui segundo o ensino de Cristo, eles seguem o seu líder. Deus é o seu líder. Deus é o Deus da paz. É assim que Paulo, ele qualifica Deus lá na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz esmagará a serpente de uma vez por todas, fazendo alusão ali a Satanás, que ainda faz guerra neste mundo, que ainda conflita, que ainda luta contra a descendência da mulher de Apocalipse 12, que é a igreja. Paulo diz que ele será esmagado de uma vez por todas pelo Deus da paz.
É por isso que nós compreendemos, meus irmãos, que nós pacificamos esse mundo por meio do Evangelho, não com armas. A nossa guerra, a nossa luta, não usa armas. Pelo contrário, nós observamos então esse conflito que o próprio Senhor Jesus teve com este mundo para ser o primeiro proclamador da paz, lutando como um homem sem armas e como um homem só. É interessante, é muito interessante a história que faz referência, meus irmãos, ao período do Natal, que fala a respeito de Cristo como um príncipe pacificador. Você se lembra, eu gostaria que você abrisse desde já comigo o capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Nós vamos observar algumas coisas interessantes aqui sobre o príncipe pacificador. Porque é assim que Isaías o qualifica o Messias prometido. Lá em Isaías capítulo 9, no versículo de número 6, nós temos ali uma das promessas messiânicas que Isaías faz a respeito de Cristo. É lá que nós encontramos vários nomes que são referências ao Messias prometido, que fazem referência ao Messias prometido. É lá que Isaías diz assim: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se nós fôssemos traduzir literalmente como o termo aparece lá no versículo 6 de Isaías, nós leríamos assim: Príncipe Pacificador. Essa era a descrição que Isaías deu ao Messias prometido. Ele viria mais ou menos 700 anos depois daquilo que Isaías já havia mostrado acerca deste Messias prometido, nos dias do rei Herodes. Quando nós olhamos então para esta descrição aqui de Lucas, capítulo 2, nós vemos um momento histórico em que o Messias veio ao mundo. Quando Cristo Jesus veio ao mundo, estava no apogeu, né, no ápice, naquele momento, um dos maiores impérios da época, que era o Império Romano. Juntamente com o Império Romano, nós tínhamos ali a ascendência de César Augusto no poder, que é a referência que Lucas faz no capítulo 2, aí no versículo 1. César Augusto, ele era a autoridade máxima nos dias em que Cristo veio para o mundo. Aqui nós estamos falando do grande Império Romano, da maior autoridade, da maior potência política dos seus dias. César Augusto, ele era reconhecido como uma divindade no meio do mundo, no meio dos homens, naqueles dias em que Jesus veio ao mundo. Mas, de repente, naqueles dias, quando César Augusto fez um decreto para que se fizesse um recenseamento, ou seja, uma contagem pública de todos os cidadãos, de todas as pessoas que compunham o grandioso Império Romano, foi naqueles dias também que o Senhor Jesus veio ao mundo e participou ainda como um infante, como uma criança, de todo aquele momento histórico em que o Império Romano realizou toda aquela organização do seu poder, do seu império, da contagem dos números, para que se ficasse evidente o grande poderio, não somente do imperador, mas do próprio império. E de repente eles ouvem, naquele momento, em que surge a promessa de que um novo rei chegou ao mundo. De que houve ali um momento histórico em que cumpriu-se uma promessa histórica que se encontrava nas páginas do profeta Isaías, de que um novo rei, um novo imperador chegou ao mundo. E quando aqueles grandiosos imperadores da época ouviram falar a respeito de Cristo, eles ficaram atribulados em seus pensamentos. Como assim um novo rei, um novo imperador? E muitas notícias também se divulgaram naqueles dias em que Cristo Jesus veio ao mundo, de tal forma que alguns magos do Oriente foram até Jerusalém em busca deste rei. Eles conheciam as promessas de Daniel, lá no capítulo 7, que dizia que no meio de tantos impérios grandiosos que surgiram no mundo, viria um novo imperador para destruir, para destroçar todos aqueles grandiosos impérios, para proclamar um reino de paz.
Vocês se lembram que Daniel capítulo 7 nos mostra pelo menos 4 dos mais grandiosos impérios que esse mundo já viu? Daniel capítulo 7 faz referência ao grande império grego, ao grande império babilônico, ao grande império medo-persa, bem como também a promessa do grande império romano, que viria com uma ascendência tremenda que tomaria conta de todo mundo, no seu poder, no seu quesito militar. Mas ao mesmo tempo, também Daniel mostra uma pequena pedra que surgiria, segundo a visão do sonho de Daniel, lá no capítulo 2, que ela seria cortada sem o auxílio de mãos, ou seja, uma referência a um ato sobrenatural, a forma como esse rei da paz viria ao mundo. E de repente aquela pedra que ela é fendida da penha sem o auxílio de mãos, ela destroça de cima a baixo toda aquela estátua. Ou seja, este rei da paz viria para conflitar todos os impérios e os destruiria, proclamando assim a paz entre Deus e os homens. E não é que essa promessa ela então se cumpre nos dias em que o Cristo Jesus veio ao mundo? Porque justamente quem estava ali no apogeu do poder era o grandioso Império Romano. E aqueles magos, então, tendo conhecimento dessas promessas, eles leram o livro de Daniel, eles tiveram conhecimento dos escritos de Daniel, e eles partiram, então, seguindo aquela estrela do Oriente. E eles se depararam, então, em uma situação na qual eles foram até o palácio do rei Herodes, segundo a descrição do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, porque eles criam que um rei viria num palácio. O imperador não nasceria numa estrebaria, como Jesus de fato veio. Eles criam que um general de guerra, um Messias prometido como um soldado de guerra, estaria dentro de um palácio com pompas de um rei, como eram os reis da época. Mas de repente, eles viram que o príncipe descrito por Daniel, bem como também por meio do profeta Isaías, o príncipe não se encontrava em um palácio, mas estava dentro de uma estrebaria, de um lugar completamente inusitado para um rei nascer. De repente, eles também perceberam que este rei veio como um homem só, um soldado, um general de guerra lutando como um homem só. E ainda que o seu exército não estivesse tão longe dele, porque de repente aqueles pastores, segundo o versículo 8 em diante de Lucas capítulo 2, eles têm a visão de uma milícia celestial. Ali eles presenciam não somente um grupinho de anjos, né, porque a expressão milícia aqui diz respeito a ordens e mais ordens de soldados celestiais. Várias legiões de anjos aparecem de repente nos céus, como exércitos celestes do Deus da paz, proclamando que haveria um confronto de um homem só, lutando sozinho, para ser o príncipe pacificador entre Deus e os homens. De repente eles percebem que essa luta também não seria travada com armas. A arma usada por esse príncipe da paz foi o sacrifício e foi o amor. Foi assim que Jesus venceu o mundo. É assim que Lucas descreve para nós, talvez dos evangelhos, Lucas seja o que mais faça menção aqui para nós de um uso militar, de um uso bélico, no qual o Messias prometido viria nos seus dias, mas não para guerrear com essas armas. Por exemplo, nós vemos aqui cânticos descritos nesse capítulo de número 1 e 2 do Evangelho de Lucas, onde as promessas aqui referentes ao Messias prometido dizem respeito àquele que iria destronar os poderosos da terra, colocar os humildes em uma posição exaltada, os pobres da terra em uma posição elevada. Todas essas promessas dizem respeito ao príncipe pacificador, ao príncipe da paz. E como nós já fizemos referência, Cristo ele é referido como um rei pacificador que não usou armas para lutar, mas a sua arma foi a entrega da sua própria vida, proclamando e anunciando o evangelho da paz,
com a sua própria vida, pois ele mesmo, com o seu próprio ministério, com o próprio cumprimento do seu ministério, pacificou o mundo. É por isso que Paulo, meus irmãos, usando toda essa analogia que eu fiz com vocês sobre a vinda desse príncipe da paz, porque as bem-aventuranças, acima de tudo, elas descrevem a própria pessoa de Cristo. Nós estamos nos modelando na ética de Cristo, no modelo perfeito que é Cristo Jesus como o príncipe pacificador desse mundo. É por isso que Paulo ele escreve uma carta aos Coríntios, usando toda uma linguagem espiritual para dizer como nós também proclamamos a paz. 2 Coríntios, capítulo de número 10, eu gostaria que, se possível, você abrisse comigo esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 10. O apóstolo Paulo, segundo o versículo de número 3 e 4, ele nos diz assim, versículo 3 a 5, 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, a palavra do nosso Deus diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês percebem que a linguagem usada por Paulo aqui nesses versículos, em todo o seu sentido, é uma linguagem militar? Paulo fala sobre militância, versículo de número 3, uma militância que não é segundo a carne, porque os nossos inimigos não são inimigos carnais, são hostes espirituais que agem por trás dos homens, principados e potestades, como Paulo diz lá no capítulo que nós já fizemos menção, que é o capítulo de número 6 da carta aos Efésios. E aqui Paulo diz assim, versículo 4, porque as armas que nós guerreamos, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, outra linguagem militar, e anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando, outra palavra de cunho militar, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando os imperadores eles conflitavam com algum exército inimigo, é interessante que ali nós percebemos que muitas pessoas eram levadas cativos. Mas Paulo está dizendo que a igreja, os seus discípulos, os discípulos de Cristo, eles não lutam com armas humanas. A nossa luta, ela consiste em proclamação do evangelho que conduz aqueles que se encontram na desobediência, aqueles que encontram-se com seus pensamentos cativos pelas hostes pecaminosas, pelas hostes diabólicas em seus pensamentos, pelo evangelho da paz. Nós guerreamos com o mundo, conduzindo estes a Cristo, a obediência de Cristo. É assim que os discípulos de Cristo apaziguam o mundo. Nós não usamos armas, nós usamos as armas celestes que Deus confiou à igreja, que Deus confiou aos seus discípulos, a proclamação do evangelho da paz, usando a espada da verdade, a espada do Espírito, que é a sua palavra. É assim que nós lutamos com o mundo em guerra, porque os discípulos de Cristo Jesus que conflitam com estas ideologias pecaminosas, com estas ideologias diabólicas que agem por trás dos homens que vivem neste mundo, e é por causa disto que as guerras existem. É por isso que aqueles que agem desta forma como pacificadores, como o seu príncipe pacificador, eles recebem a promessa, eles recebem até mais propriamente do que uma promessa, uma designação. Segundo ainda o versículo 9, eles serão chamados filhos de Deus. É assim que Deus
caracteriza, é assim que Deus nomeia, é assim que Deus dá pela sua graça que sejam chamados aqueles que seguem o exemplo do príncipe pacificador, aqueles que proclamam a paz entre os homens. Nós não ordenamos um mundo em rebelião, com guerras. Não é assim que nós ordenamos a paz. Nós assistimos nesses últimos dias, meus irmãos, tantos conflitos, conflitos entre as pessoas, fazendo guerras entre elas mesmas, como nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, toda aquela situação daquele homem negro que foi morto de uma forma injusta por um mau policial que não cumpriu de forma adequada o seu dever. E ali os homens, então, querem consertar esse problema da desarmonia que o pecado trouxe ao mundo com guerra. Não é com guerra que nós iremos consertar o mundo, porque, como vimos, as nossas armas são espirituais. É com a proclamação do Evangelho, é mostrando que nós só experimentaremos harmonia neste mundo por meio da cruz. Nós conduzimos o pensamento dos homens, nós levamos os homens cativos, de tal forma que nós os conduzimos até aos pés da cruz. É de lá que nós iremos perceber que os homens encontrarão verdadeira paz. É na cruz, por meio da qual Cristo estabeleceu a paz eterna, é que nós compreenderemos então que Ele trará para esse mundo um reino de paz. E todos aqueles que seguem essa ética de Cristo receberão a bênção de ser nomeados filhos de Deus, porque nós estamos falando do Deus da paz. É muito bonito o final desta bem-aventurança, porque diz respeito a algo que nos qualificará a sermos conhecidos neste mundo, como pessoas que estão seguindo o Deus da paz. E só pode proclamar coisas como esta, só pode ser um pacificador, só pode ser um bem-aventurado, de fato, aquele que experimentou uma transformação do seu coração. Porque o último versículo que eu gostaria de fazer referência neste momento é o texto de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12 é aquele texto onde o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a partir do versículo 2, Paulo vai nos mostrar como é que nós apresentamos o nosso corpo como um culto a Deus, apresentamos o nosso corpo como uma oferta de sacrifício vivo e agradável a Deus. Dentre aquilo que o apóstolo Paulo coloca como essa oferta de sacrifício vivo e agradável a Deus, lá no versículo de número 18 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, é eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma descrição perfeita aqui de alguém que pode ser nomeado como um pacificador, como alguém que pode ser nomeado como um filho de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Nós somos chamados a sermos imitadores de Deus, como filhos amados dele. Que seguindo o exemplo desse príncipe da paz, que veio reorganizar este mundo que se encontra de uma forma tão caótica por causa do pecado e por causa de toda a situação que a rebelião, por causa da desobediência do Éden, por causa dos nossos primeiros pais, trouxe a este mundo, sabendo estas coisas, que nós possamos, meus irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, como seus imitadores, proclamarmos o evangelho da paz. É somente assim que nós guerreamos com este mundo em guerras, com este mundo em conflitos. As nossas armas são armas espirituais. Nós usamos as armas da paz. Nós usamos as armas do amor e do sacrifício que conduzirão outros
para a cruz, aonde Cristo, por meio da sua morte, nos reconciliou consigo mesmo, nos concedendo, nos dando a paz com Deus, a paz consigo mesmo e a paz para com os homens. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor assim nos ajude. Amém. Vamos orar neste momento, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus. Ó Deus bendito, Senhor da paz, nós neste momento, Senhor, colocamos os nossos corações, as nossas vidas diante da presença do Senhor, pedindo neste momento para que a paz que excede todo o entendimento, ela possa guardar o nosso coração em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que todos aqueles que nos ouvem neste momento, eles possam experimentar esta paz interna em seus corações. Esta paz que só pode ser experimentada por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. E que hoje nós também, que ouvimos a palavra do Evangelho, a instrução do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos torne também, Senhor, proclamadores da paz, que nós possamos nos tornar pacificadores em um mundo em conflito, usando as armas corretas, usando as armas espirituais que o Senhor nos concedeu, a palavra da verdade, o evangelho da paz, tudo aquilo que pode levar cativo aqueles que se encontram ainda debaixo da desobediência, que se encontram ainda debaixo desse conflito interno em seus corações, neste mundo em guerra. Que o Senhor nos ajude a sermos proclamadores desta boa notícia de que o Senhor reconciliou consigo os homens para que eles possam experimentar paz por meio da cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos abençoa, Senhor, dá-nos um domingo abençoado. É o que eu peço a Ti e oro em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe, que você tenha um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.